Paz do Senhor, pessoal. Paz, Paz. Gabriel, tudo bem? Graças a Deus. Tá bom. A paz a todos. Paz. Esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar, né? O pessoal tá desesperado aqui para gravar. Já tá gravando. Deixa eu avisar aqui no grupo. Já estamos gravando. A paz, irmãos. Paz, pastor. Eu vou colocar aqui aquela apresentação, pastor. E aí, a hora que o senhor quiser começar, deixa eu colocar aqui. Peraí que o seu som saiu só agora. Ai, perdão. Eu vou colocar compartilhar minha tela aqui com aquela apresentação. Sim. E aí, a hora que o senhor quiser começar. Entendi. Vamos começar orando e aí em relação... Você vai soltar o trailer, é isso, né? Não, é a hora que o senhor quiser colocar, né? Se o senhor quiser, tá disponível aqui. Aí o senhor que sabe. Tá. Vamos orar então para a gente começar e aí pode soltar o trailer então, Gabriel, e você já prossegue com a aula. Você quer que eu faça o comentário da introdução deste filme, é isso? Isso. Tá. Amém. Então vamos orar, então. Amado Senhor Deus, Pai de amor e graça, nós nos rendemos a Ti nesta noite, reconhecendo a nossa dependência total no Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso único Deus verdadeiro, que nos faz andar em santidade e nos relacionar segundo a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento nesta noite a respeito desta aula. Que o Senhor mostre a nós, Senhor, o verdadeiro inimigo das nossas almas, Pai. E a essência verdadeira de um casamento embasado, voltado ao Senhor, Pai. Pelas instruções da sua palavra, Pai. Abençoa a vida do Gabriel, que irá ministrar a aula. Abençoa as nossas vidas, nossos corações que vamos receber este conteúdo abençoado do Senhor. Que o Senhor nos leve cativos agora, os nossos pensamentos diante do Senhor, Pai, para entender o que o Senhor tem para nós e o que o Senhor espera de nós, Senhor, como casal, como família, Pai. Em nome de Jesus, nós santificamos este momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir esse filme, A Prova de Fogo. É um filme realmente inspirador, criado por cristãos. O filme fala sobre o Caleb e a sua esposa. Caleb é um homem que ele é voltado extremamente para o trabalho profissional. E com isso ele se mantém distante da esposa por causa de entretenimentos da internet, né? Deixando ela de lado e ela se sentindo em segundo plano. E aí, ao passar o tempo desse distanciamento de internet que nós vemos muito hoje em dia, né? O marido na internet de um lado, a mulher na internet de outro, né? Outro apegado demais no trabalho e não colocando os valores que já foi traçado neste plano nosso, né? Deus, família e depois trabalho, colocando de lado estes valores. E no caso da internet de Caleb também, não é só apenas de entretenimento, mas também ele
acaba pecando em acessar pornografias, conteúdos não cristãos que Deus condena, trazendo grande ruptura no seu casamento, na confiança do casamento entre o homem e a sua esposa. Então, é um filme bem interessante que a gente recomenda que aqueles que não assistiram assistam, e aqueles que já assistiram, seria bacana assistir de novo após a ministração aí do nosso irmão Gabriel, tá? E aí, então, a moça entra com um pedido de divórcio, né? Por causa desse distanciamento, esfria o casamento, e ele se sente não respeitado pela esposa, porque ela não respeita de algumas cobranças que ela impõe sobre ele no filme. Mas aí quando ele vai se queixar, ele conversa com seu pai, e o seu pai propõe então para ele o desafio dos 40 dias aí para reconquistar o casamento, e ele percebe então que faltava o mais primordial era Deus, depois o respeito à esposa e colocando os valores em sequência. Então vou pedir para o Gabriel tá soltando o trailer para a gente tá assistindo, e aí a gente vai desenvolvendo alguns versículos à luz das escrituras pelo Gabriel, e aí as perguntas também que os irmãos quiserem fazer, participar, vai ser bênção, tá bom? Amém. Amém. Eu vou clicar aqui para abrir o trailer. Tá. E... Opa! Não é isso que eu queria. E não tenho certeza se o áudio vai ser compartilhado. Vamos ver. O áudio do trailer. Vou pausar para perguntar para vocês. Vocês ouviram o áudio do trailer? Irmãos? Não. Não? Não tá ouvindo, né? Não. Tá, peraí. Acho que eu tenho que... Tenho que vir aqui. Pode ser, irmão Cristiano. Áudio. Suppress background noise. Microphone. Então, not promote my game. Ai, Jesus, peraí. Share screen. Deve ser aqui. Automatically share, enable remove, maximize, maintain. Peraí, gente, peraí. Background. Isso aqui é áudio mesmo? Áudio, alto, show. Deixa eu parar o compartilhamento e compartilhar de novo para ver se é aqui alguma coisa. Advanced Sharing Options. Não. Screen. Aqui. Share Sound. Acho que é aqui. Vamos ver. Agora eu vou dar o play de novo e vou perguntar se vocês vão ouvir. Ouviram? Sim. Ah, que bom. Agora sim. Deixa eu voltar do começo, maximizar. Vamos assistir o trailer pra gente se lembrar do filme rapidinho, tá? Okay, let's roll. Name on Captain Hope from the Albany Fire Department. We're gonna get you out of here. Let's go, let's go! 1, 2, 3! Newspaper called me twice wanting an interview. Seems I'm a hero with everybody in the world except my wife. Man, I've seen you run into a burning building to save people you don't even know. But you're gonna let your own marriage just burn to the ground. Catherine and I were in love when we got married. But today, we're two very different people. We fight more than we do anything else. A real man's got to be a hero to his wife before he can be to anybody else. Or he ain't a real man. She's probably whining to her friends. I can see them all right now having some sort of group hug. It's gonna be all right. You'll get through this. All you need to make marriage work is a little bit of romance. And that comes from right here. Man, that's easy to say when you ain't never been married. We're done, Dad. I am not gonna keep doing this. Hold off on the divorce for 40 days. I'm gonna send you something in the mail.
Take one day at a time, then see what happens. Every day has me adding a new concept to the way I treat her. My advice is go all out. In the last few days, he has fixed me coffee, bought me these pitiful little flowers, and just now called just to see if I'm doing okay. Up to this point, my heart's not been in it. This whole love dare thing, it's not working. You can't love her because you can't give her what you don't have. You gotta beg God to teach you how to be a good husband. And don't just follow your heart. You gotta lead your heart. No love is not a fight, but it's something worth fighting. You gotta get out of the house. The room is about to give. Fireproof. Never leave your partner behind. Gente, na metade do trailer, eu percebi, eu me toquei que estava em inglês. Mas deu para lembrar um pouquinho aqui da história, que é a história que o pastor colocou aí pra gente. Todo mundo aqui já assistiu esse filme? Nossa. Sim. É difícil encontrar alguém que não assistiu esse filme ainda, né? Muito difícil. Difícil. Não assisti, não. Não assistiu ainda? Não. É um filme muito bom mesmo. Eu lembro que quando teve uma vez que eu fui na casa de visitar um primo meu e queria levar uma lembrança para ele nunca foi da igreja e tal, e eu comprei um box desse filme que vinha com o filme, o livro, aquele livro para você fazer o desafio, né, com a esposa, um box bem bonito assim. Nossa, cara, como eu queria ter recebido isso aqui de presente, muito legal. Esse filme é muito bom mesmo. Me ajudou muito esse filme aqui, ajudou a Vanessa também. Agora, o pastor Carlos, agora me bateu uma dúvida aqui. O filme que o senhor ia falar é o Prova de Fogo mesmo, não era o Quarto de Guerra, né? Será que eu coloquei errado? Na verdade, quando a gente estava conversando, era o Quarto de Guerra, não era o Prova de Fogo. Ô, pastor, eu errei o filme. Nossa, meu dia foi tão corrido que eu errei o filme. Me perdoe. Não, mas é bênção. A gente pode fazer o Quarto de Guerra na próxima aula. Verdade, só agora que eu me toquei. Mas o Prova de Fogo é bênção também, porque ele, como a gente está se tratando de o inimigo não é o homem e o inimigo não é a mulher, né? No casamento, o Prova de Fogo fala bastante a respeito disso, né? É verdade. A gente às vezes se torna egoístas e não percebe a necessidade do outro, né? Mas é benção. Mas eu tinha comentado do Quarto de Guerra. Nossa, me perdoe. Só agora que eu percebi. Hoje foi muito corrido. Eu acabei eu não tive tempo de revisar antes da aula. Mas vamos lá. Os dois realmente retratam aí marido e mulher vivendo num pé de guerra, né? Se a gente for analisar isso, a gente vê marido e mulher se tratando como inimigos, que é justamente o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar hoje. Então, o pastor quer colocar mais alguma coisa antes da gente começar? Ou a gente pode já começar, pastor? Mas o senhor pode me parar a qualquer momento, a gente vai compartilhando junto aqui os pensamentos. Não, benção, Gabriel, pode dar continuidade aí, e se eu precisar colocar mais alguma coisa, e aí a gente vai se falando com o pessoal aí. Tá, legal. Bom, então, gente, nós estamos dando continuidade àquele nosso estudo onde a gente está falando sobre algumas características, né, sobre o casamento, algumas características importantes, básicas, que a gente entende que são primordiais para um casamento saudável. Alguém lembra qual que é a primeira característica? Acabei de dar um spoiler aqui, colocando o próximo slide. Mas vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula. Qual que é a primeira característica que a gente estudou? Casamento cristocêntrico? Casamento cristocêntrico.
Legal. Quem consegue me falar um pouquinho sobre isso? Quem falou? Foi a Thaís? Pode continuar, Thaís. Fui eu, a Jennifer. A Jennifer. É que eu não estou vendo o nome de vocês aparecendo aqui. E aí, Jennifer? Casamento cristocêntrico. O que você consegue falar sobre isso? Peraí. Cristocêntrico, quando o homem e a mulher colocam, né, Cristo no centro de tudo. Aí oram junto, fazem coisas juntos nesse sentido. Uhum. Colocam como prioridade. Legal, legal, muito bom, é isso mesmo. Aí a gente até passou um desafio lá de tentar orar um pouquinho com a esposa, com o marido, durante a semana, nem que seja aí 2 minutinhos, tentar tirar um tempinho para fazer isso, né? Então, esse seria a primeira característica, a primeira meta nossa, né? Como ter um casamento melhor? Bom, primeira coisa, seu casamento precisa ser um casamento cristocêntrico. Não só o seu casamento, mas a sua vida também. Segunda meta. Qual que é a segunda meta? Vamos lá, pessoal. Deixa eu olhar. Mesma missão compartilhada? Ter uma mesma missão. Ter uma mesma missão. E o que a gente pode colocar sobre isso? O que nós falamos mais ou menos sobre isso aqui? A criação dos filhos, por exemplo. Criação dos filhos. Uma missão compartilhada para criar os filhos. O que mais? Era para ver o que vocês tinham em comum. Uhum. E tentar pensar em como vocês trabalhariam isso juntos. Isso, bacana. Isso aí a gente falou também que, obviamente, daria um pouquinho mais de trabalho, né? Eu fiz os slides aqui, não estou passando os slides. Ó. Esse aqui é o casamento cristocêntrico. Então, a gente estudou isso aqui na semana retrasada. Na semana passada, falamos sobre um casamento movido por uma mesma missão. Eu e a minha esposa, eu e meu cônjuge, trabalhando juntos ativamente aí numa mesma missão. A gente falou um pouquinho sobre a missão, qual seria essa missão, uma missão geral, né, que Deus nos dá através do Evangelho. E também falamos que cada pessoa, cada casal, provavelmente tem uma característica única. E Deus aproveita essa característica única para fortalecer esse casal e também para usar esse casal na obra. E a gente falou também, inclusive falamos bastante até no final sobre isso, né, Jennifer? Que não é fácil você descobrir uma missão em conjunto, especialmente quando a gente está falando de algo específico, né? Porque algo específico por casal. Então, assim, existe uma curva de maturidade espiritual que precisa ser desenvolvida na vida dos dois, para que os dois, caminhando juntos, participando das atividades da igreja, se engajando, e vão descobrindo, pouco a pouco, as suas afinidades nos ministérios, né? Tem gente que tem afinidade, por exemplo, com o ministério mais de serviço, né? Por exemplo, vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo. Vou pegar a Jessie aqui, que está aqui. A Jessie tem um ministério de serviço, né? A Jessie serve o tempo todo. A Jessie está servindo, está para lá e para cá na igreja, está fazendo alguma coisa. Então, assim, tem gente que tem mais ministério de serviço. Tem gente que já tem, por exemplo, algum dom específico de, por exemplo, louvor, como nós falamos na semana passada, o Tommy e a Thaís. Enfim. E aí você vai lapidando isso. Mas, assim, talvez eu tenha deixado de falar algo na semana passada que eu queria só complementar hoje. A gente, na nossa igreja, tem bastante pessoas que são relativamente são novas pessoas na fé. E se você é uma pessoa nova convertida, se você é uma pessoa nova na fé, e você ainda não chegou lá no ponto de descobrir qual é a sua missão, qual é a missão do seu marido, uma coisa específica para o casal, não se preocupe. Isso é um processo que nós estamos vivendo, é um processo que nós estamos passando. E algumas pessoas talvez percorrem isso um pouco mais rápido, outras um pouco mais lento, mas é importante que a gente entenda que existe essa possibilidade e que é algo que pode fortalecer muito seu casamento se você se engajar em alguma coisa, em casal, né? Em comum acordo,
com o seu marido, de repente um ministério junto, ou isso assim, estamos falando sobre um ministério que seja para fazer a obra, né? Mas, como vocês colocaram já hoje, por exemplo, a criação dos filhos é obviamente uma missão em conjunto. Então, e uma missão que dá muito trabalho, exige muito esforço e provavelmente é muito mais complicado do que qualquer ministério que você possa ter na igreja. E todo mundo aqui que tem filhos vai concordar comigo, né? Eu acho que assim, os meus 3 filhos são a coisa mais complexa que eu já tive que fazer na vida. E isso é ministério, né? O nosso ministério mais importante aí, que é compartilhado com o nosso cônjuge. Bom, falamos então sobre cristocentrismo, um casamento movido por uma mesma missão. E aí, hoje, nós vamos para o nosso a terceira característica, que é um casamento à prova do diabo. Pensei várias palavras para esse dia, nada ficava bom, e coloquei casamento à prova do diabo, ou seja, um casamento que não sucumbe a cada tentativa do diabo de destruir esse casamento. E eu coloquei entre parênteses aqui, reconhecendo o verdadeiro inimigo. Por quê? Eu estava até conversando com o pastor Carlos essa semana, porque temos uma necessidade de reconhecer que o nosso verdadeiro inimigo no casamento não é o nosso cônjuge. Porque nós temos aí uma facilidade muito grande de olhar para o nosso esposo, olhar para a nossa esposa como uma inimiga, como um inimigo. Agora, deixa eu ouvir vocês. Vocês já passaram por isso? Alguém aqui já olhou para o cônjuge como se fosse um inimigo? Pode falar, gente. A gente está aqui, ninguém vai te julgar. Eu já olhei para a Vanessa como se ela fosse minha inimiga. Por várias vezes. Várias vezes. Aê, exatamente. E eu não estou falando assim, às vezes é um momento de raiva, né, que vem e depois já passa. Não é aquela coisa, meu Deus, eu fiquei 2 anos querendo matar meu marido ou matar minha esposa. Não é isso. Mas você tem aquele momento onde você sente de repente, aquela raivinha, né, e fala assim, rapaz, se eu pudesse pegar esse cara hoje, eu dava na cara dele. Então isso acontece. Só que nós tendemos a estender essas discussões, essas brigas, como se o nosso cônjuge fosse efetivamente o nosso inimigo, fosse aquele cara que como se ele fosse, ou ela, fosse o culpado daquilo que a gente está passando. Porque nós passamos por situações complicadas, passamos por situações que tiram a nossa paz, muitas vezes, mas quando eu fui ministrado isso aqui, foi muito importante para mim, porque eu e a Vanessa, nós tínhamos realmente muitas discussões. E todas essas discussões, nós éramos muito agressivos um com o outro. Nunca houve agressão física, por exemplo, entre nós, mas palavras agressivas, como se você ficasse nutrindo aquele sentimento negativo com relação a outra pessoa, de que ela é a culpada por tudo aquilo que está acontecendo. E aí tem uma coisa que a gente faz aqui, que muita gente faz sem perceber. Eu fazia, isso aqui eu nem tinha colocado aqui para comentar com vocês, mas eu vou comentar, porque isso aqui é muito importante. Se tem alguém cometendo esse erro aqui, é importante a gente falar para que vocês parem de cometer esse erro. Gente, sabe o que destruía meu casamento? Mas assim, destruía mesmo. Como que eu explico isso? Obviamente eu tinha amigos, né, que eram inclusive amigos da igreja, muitas vezes, e amigos que eu desabafava com eles, que eu falava, que eu comentava sobre o meu casamento. E aí eu pegava esse momento para falar, para colocar para fora, né? Falar assim, olha, não aguento mais a Vanessa, porque a Vanessa faz isso, porque a Vanessa faz aquilo e tal. Sem perceber,
essas palavras que eu ficava proferindo, elas contaminavam ainda mais o meu coração e contaminavam ainda mais o meu relacionamento. Então parece que quanto mais eu falava, e muitas vezes às vezes até falava de uma forma, não, mas eu não estou falando para falar mal dela, eu estou falando porque eu quero desabafar, eu quero um conselho, alguma coisa assim. E eu pude entender, depois de muito tempo, que realmente, como a Bíblia fala, a nossa boca tem poder, né? A nossa palavra, ela tem poder para dar vida e tem poder para dar morte. Então, assim, quando você for se referir ao seu marido, à sua esposa, e você estiver com o coração ou com a mente cheia de coisas negativas para você falar, pense duas vezes. Pense duas vezes. Na maioria das vezes é muito melhor você silenciar a sua boca, as suas palavras, para que aquele sentimento ruim que está nascendo dentro de você não seja exposto para você mesmo e aquilo te contamine ainda mais. Porque parece que quando você termina de falar, não alivia, só piora, na verdade. Você só fica remoendo tudo aquilo, aquelas coisas negativas que você está falando. Comigo, no que isso culminou? Eu fiz tanto isso que chegou num determinado momento, eu me convenci de que o meu casamento não tinha mais solução, de tanto que eu falava mal do meu casamento. Então, eu tenho um amigo que ele é um irmão para mim, a gente cresceu junto. E eu pensava, poxa, não tem problema nenhum eu, por exemplo, me desabafar com o Thiago, algo assim. Mas, depois de muito tempo, depois de amadurecer espiritualmente, eu percebi que aquilo não era bom, aquilo, na verdade, me trazia mais mal do que bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já comentei com vocês que a minha sogra ela não é convertida. Meu pai também não, mas minha sogra ela é mais nova, então, de vez em quando, dá um trabalhinho ali. E nesse final de semana eu estava na casa dela, e ela estava meio brava com a Vanessa, porque ela tem, como ela não é convertida, ela não entende algumas ações, algumas atitudes que a gente tem, especialmente com relação às crianças. E aí, de vez em quando, tem um desentendimento ou outro. E minha sogra desembestou a querer falar mal da filha dela para mim. Nesse momento, o maior desejo do meu coração é parar aquela conversa. Eu preciso parar essa conversa, eu preciso estancar isso aqui, claro, com muita sabedoria, porque a gente está lidando com uma pessoa que não é convertida, então assim, eu não posso... É perigoso, com 3 palavras que você fala errado ali, você piora tudo. Mas estou dizendo isso para vocês por quê? Porque eu aprendi que assim, por mais que eu tenha motivos, não vou falar mal da minha esposa. Por mais que ela de repente tenha feito alguma coisa errada, não vou falar mal da minha esposa, eu vou falar bem da minha esposa, eu vou falar somente bênçãos da minha esposa, eu vou profetizar coisas boas da minha esposa. Por quê? Porque eu sei que se eu fizer isso, eu estou trazendo vida para o meu casamento, não morte. E isso é reconhecer que o seu cônjuge, ele não é o seu inimigo. Porque quando você faz isso, você está falando para todo mundo, para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua família, para Deus, para o próprio diabo, que, cara, minha vida está ruim desse jeito por culpa daquele ser que é meu marido ou que é a minha esposa. Quando, na verdade, é o contrário. Você tem que olhar para o seu marido e para a sua esposa como a maior bênção da sua vida. Ah, Gabriel, mas você não está entendendo. Você não conhece minha esposa, você não conhece meu marido. Eu sei, gente. Eu sei que não é fácil. É justamente por isso que a gente está fazendo isso. É por isso que nós estamos estabelecendo 4 metas aí para melhorar o nosso casamento. Porque nós sabemos que casamentos não são fáceis. Mas o que nós estamos falando aqui é o seguinte. Você como esposa, ou você como marido, você tem responsabilidade de edificar o seu lar, de edificar o seu casamento. E eu não consigo encontrar jeito melhor de fazer isso do que reconhecer primeiro que, na verdade, o inimigo do casamento de vocês não é um ou outro, mas é o inimigo, porque o inimigo ele quer destruir o seu casamento. Ninguém se casa, ninguém chega lá e fala assim, olha, eu vou me casar hoje, dia, 2 de setembro de 2005, porque quando chegar em 2015, eu com certeza quero me divorciar. Ou ninguém começa um relacionamento, fica noivo de uma pessoa,
pensando que, meu, quando chegar daqui a 5 anos e a gente estiver casado, eu quero que o nosso relacionamento esfrie tanto que eu não encontre mais prazer em ficar do lado dessa pessoa. E aí eu vou procurar um novo relacionamento. Ninguém entra num relacionamento assim. Então, quem quer destruir o nosso casamento, o nosso relacionamento, não somos nós. Nós não queremos isso. É o inimigo que quer isso. E muitas vezes o inimigo nos convence que nós queremos, como me convenceu. Então, esse é o engano. Até aqui vocês estão me entendendo? Estão comigo? Sim. Amém. Pastor, quer colocar algum ponto? Amém. Aproveitando esse gancho também, Gabriel, em relação a nós externarmos coisas negativas aos amigos, o que também é perigoso em relação à nossa família. Eu percebi muito isso também no meu casamento, quando eu e minha mãe sempre foi muito próximos, né? Então a gente sempre conversou de tudo, na vida, de tudo mesmo. E às vezes eu ia e reclamava da minha esposa para minha mãe. E aí ela, com certeza, sempre me defendia, tanto ela quanto a minha irmã. Então isso acaba tornando também a vida do casal com os familiares, com os parentes, muito difícil, porque projeta negatividades, coisas negativas a respeito da sua esposa, e aí quando você está num ambiente familiar, fica um ambiente pesado, fica um ambiente de julgamento. Então é extremamente importante isso que o irmão está compartilhando, também para a gente estar evitando também esse tipo de comentário ou colocar coisas negativas para os parentes, para a família, né? Porque daí a família também acaba criando essa barreira, esse impedimento, e aí nunca dá certo as reuniões familiares, ou ir na casa da sogra, ou na casa do cunhado, porque eles sempre vão estar olhando para sua esposa ou para o seu marido de cara feia por aquilo que você colocou, né? E aí ele acaba julgando, assim, vamos dizer, um livro sem conhecer a capa. Então, realmente importante que a gente proteja, né, o cônjuge, porque somos uma só carne, e a Bíblia fala que se a gente ama, a gente não vai deixar de alimentar, de cuidar, de proteger. Isso cabe tanto o esposo quanto a mulher, né, no casamento. Mas eu acho que é muito importante isso mesmo, da gente resguardar as nossas queixas para nós mesmos e criar um diálogo. Eu acho que o que mais é importante é o diálogo entre o marido e sua esposa a respeito dessas coisas, né? No momento certo, na hora certa, os dois sentar e conversar, né? Como cristão, como pessoas maduras. É isso mesmo, pastor. É isso mesmo. E tem muita gente que cai nesse erro de falar mal do cônjuge para a família, enquanto o casamento tá numa crise. E aí, mesmo porque nesse momento parece que a pessoa meio que deu uma desistida do casamento, então ela até tem uma expectativa de repente, até termina mesmo, e aí fala mal. Só que num segundo momento ela decide lutar por esse casamento. E aí a família já está contaminada com aquilo que você falou. E muitas vezes pai, mãe, nem vai aceitar mais esse relacionamento. Vai falar assim, não quero mais esse cara na sua vida. E aí você vai ter que convencer a sua família, não, mas nosso relacionamento tem chance. Então, tomar muito cuidado mesmo. Eu acho que para abrir certas coisas, eu acho que você tem que abrir com quem realmente está ali para te aconselhar, líder espiritual na igreja, seu pastor, pessoas que são realmente de confiança, e evitar a família, assim, pelo menos na minha experiência, a gente tenta evitar hoje o máximo, compartilhar, inclusive, falando aqui fora desse contexto, a gente também evita compartilhar muitos detalhes sobre a nossa vida pessoal, porque no final das contas a gente acaba percebendo, com a família, estou dizendo, tá? Porque no final das contas a gente acaba percebendo que dá pano para manga. Então, ser reservado mesmo, acho que um dos segredos aí para um casamento ser protegido
é realmente a gente ser um casal reservado, especialmente para a família, quando a família não é convertida também e tal. E você desabafar e falar, mas desde que isso esteja sendo realmente servindo para te edificar, não só para te contaminar também com as suas palavras, como a gente falou no começo. Mas, legal. Tem um versículo que eu quero compartilhar com vocês, que é esse aqui. Efésios, capítulo 6, versículos 11 e 12. Diz o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É um versículo muito importante de Paulo, muito profundo, e que tem uma aplicação em muitas áreas da nossa vida, muitas áreas, e especialmente no casamento, também no casamento. Por quê? A gente não sabe em detalhes, e não é a nossa função aqui nesse momento saber, o que você passa no seu casamento. Então, tem gente que passa por problemas menores, tem gente que passa por problemas maiores, mas quanto maior o problema que você passar no seu casamento, ou melhor dizendo, quanto maior os erros que, de repente, você ou seu cônjuge já cometeram no seu casamento, é muito interessante a gente se apegar a esse versículo. Porque esse versículo, Paulo, ele fala claramente que nós não estamos lutando aqui uns contra os outros, mas a gente está lutando contra as ciladas do inimigo, contra poderes e autoridades espirituais, né? Contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, em todos os ambientes aqui do mundo, digamos assim. Então, quando você vê, por exemplo, a Rede Globo tentando colocar lá um relacionamento homoafetivo em toda a grade de programação deles, você não está lutando contra a Rede Globo. A nossa luta não é contra uma ou duas pessoas lá, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal que estão tentando enfiar isso goela abaixo na nossa cabeça, nas nossas crianças, na nossa sociedade. Então, não é uma pessoa. E se o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, ele de repente tem feito algo ou fez algo que te machucou muito, é interessante nós olharmos com esse prisma espiritual. Porque assim, veja bem, não é você eximir o seu cônjuge de responsabilidade ou remover consequências de atos que você ou seu cônjuge de repente cometeram ou um dia cometeram. Mas é você entender que existe um poder maior por trás disso. Muito maior do que simplesmente caráter, por exemplo. Tem gente que se apega muito a caráter, né? Só que depois, quando você entende a batalha espiritual que é a nossa vida, você entende a natureza adâmica que corrompe o homem, você entende uma série de coisas, a sua visão espiritual fica muito mais ampla, e aí abre esse leque, e você consegue entender que certas coisas acontecem realmente por conta de uma batalha que foi travada aí no mundo espiritual. Então, esse versículo traz para a gente a indicação de que o nosso verdadeiro inimigo não é o nosso esposo ou a nossa esposa, mas sim o próprio diabo, porque é ele que está querendo destruir. Lembra que nós falamos na aula passada? O que Deus ele une, o diabo quer dividir. E essa é a divisão que nós estamos falando. Então é importante a gente não tem como a gente falar assim, gente, vamos ser cristão? Vamos fazer parte do corpo de Cristo, vamos cumprir o nosso ID, vamos entender o custo do discipulado, vamos seguir Jesus, e a gente ignorar o mundo espiritual. Não tem como, gente. O mundo espiritual está aí o tempo todo, e a gente não pode ignorar o mundo espiritual. Então, quando você está brigando com o seu marido, e você, no meio da briga,
brigando com a sua esposa ou com o seu marido, e você no meio daquela discussão, você pega na mão dele ou dela e você fala assim, quer saber de uma coisa? Vamos orar? E aí você ora junto e todo aquele clima de briga parece que ele cai por água abaixo. Acaba instantaneamente, que com argumentos não iria acabar. Com argumentos você não iria convencer sua esposa ou seu marido de que ela estava certa ou errada. E aquela discussão não ia ter fim tão cedo. Mas quando você pega na mão um do outro e você fala, vamos orar? E aí você ora junto, parece que 5 minutos depois, você nem lembra mais como que você ficou tão irritado daquele jeito. O que é isso? Isso é você reconhecer a batalha que existe no mundo espiritual e você fazer uso do mundo espiritual para resolver aquilo que está acontecendo naquele momento. Esse é o segredo. Então, se alguém aqui nunca experimentou isso, eu digo para você, por favor, experimente. Eu já fiz isso. E, gente, não é só quando eu estava em crise com a Vanessa. Não, é hoje. De vez em quando a gente tem umas diferenças de opiniões, uma opinião um pouquinho mais acalorada. O pastor Carlos já compartilhou aqui, né? Eu sou meio parecido com ele, às vezes. A Vanessa fala que parecido com ele, assim, que ele já compartilhou uma história aqui, né? Que a Ana achava que ele estava falando mais alto, aí ele estava gritando, brigando, e eu sou meio assim, às vezes, em casa. A Vanessa fala, você está sendo grosso. Eu falo, não estou sendo grosso, amor. É que eu estou sendo enfático. E aí, às vezes, parece que o negócio começa a fugir um pouquinho do plano ali, do que era para ser, e ou eu ou ela, às vezes tem aí a luz de falar assim, vamos orar? Vamos orar? E não, olha que interessante, gente, não precisa dos dois para ter essa atitude não, viu? Basta um ter uma atitude dessa, e o outro pode estar nervoso, pode estar irritado, o que for. Ele vai ser quebrado, ou ela vai ser quebrada. Talvez quando você fale vamos orar, outra pessoa fique um pouquinho de cara fechada ainda, mas se a gente está aqui vivendo o mesmo propósito, se a gente está vivendo um casamento cristocêntrico, se a gente está sendo movido por uma mesma missão, se a gente está servindo o mesmo propósito, não tem como o coração não amolecer. O coração vai eventualmente amolecer e aí a gente vai ter um encerramento aí, de repente, para essa discussão muito melhor. O que eu tenho aplicado no meu casamento, e eu nunca apliquei isso antes, e é por isso que lá atrás era tão difícil meu casamento, tome as ações com a sua esposa ou com o seu marido que você gostaria que ele tomasse com você. Então vamos supor, você está naquela discussão. Tudo que eu queria mais na minha vida agora é que meu marido, ele pegasse na minha mão, ele olhasse para mim e ele dissesse, amor, eu sei que eu estou completamente errado, me perdoe, eu não quero brigar, me desculpe. Tudo que eu queria era que ele fizesse isso. Então, se você queria que ele fizesse isso, você faz isso primeiro. E eu tenho aplicado isso, e eu tenho certeza que a Vanessa também tem aplicado isso, e funciona, gente, de um jeito assim, incrível. É um investimento que vale a pena. Mas é difícil, eu tenho que passar por cima do meu orgulho, eu tenho que passar por cima nossa, matar minha carne para fazer isso. Exatamente. Tem que passar por cima do seu orgulho, tem que passar por cima da sua carne, vai doer no seu ego, o inimigo vai falar no seu ouvido assim, você está fazendo algo que seu marido não merece, ou que a sua esposa não merece, mas você ignora essa voz do diabo e você toma uma decisão madura em direção a um relacionamento mais maduro e um relacionamento mais saudável. E aí você tem as ações, as atitudes com o seu marido, com a sua esposa, que você gostaria que ele tivesse com você primeiro. Gente, não tem erro. Não tem como um casamento não ser afetado com uma mudança tão drástica dessa. E é só uma mudança. A partir de hoje, eu vou fazer com ele o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Não tem como, gente. É uma diferença chocante. É uma ação que eu estou falando aqui, parece uma coisa besta, mas é uma revolução dentro do casamento.
Até aqui vocês estão me entendendo? Pastor Carlos, pode colocar algum ponto, se o senhor quiser. Não, amém. É isso mesmo, Gabriel. Eu tive algumas experiências também no meu casamento em relação a isso. A gente não pegava um na mão do outro para orar, mas eu me lembro que eu me retirava para orar. Eu falava para ela, quando eu via que a discussão estava acalorada, eu entrava no quarto para orar e aí colocava as minhas frustrações ou aquilo que eu achava que eu estava correto aos pés do Senhor, e era assim, era instantâneo mesmo, em 5 minutos, ou eu levantava para pedir perdão, ou ela entrava para pedir perdão. Era assim, era de imediato mesmo a ação do Senhor em relação a isso. E é isso que o inimigo quer fazer, ele quer realmente distanciar o casamento. Eu gosto muito daquela a tática que o exército ou a polícia militar usa no campo de futebol, que às vezes eles estão em 200 policiais e no campo de futebol tem mais de 10 mil, 25 mil torcedores, e a tática que o policial usa é ficar sempre junto ali, os 200, um agarrado no outro, indo para cima daquela multidão, e a multidão vai se abrindo, vai se dispersando, eles vão ganhando campo, vão ganhando e vão avançando, até que eles conseguem tirar aquele tumulto, aquela briga, aquela correria toda. Então, partindo desse versículo aqui nosso, é bem isso, se a gente estiver juntos, unidos, o inimigo não tem brecha, não tem espaço para ele tá querendo conseguir destruir o nosso casamento ou o nosso relacionamento, mas é bem isso mesmo. É muito legal, eu não tinha reparado nessa técnica dos policiais e fazer uma comparação aí com o casamento, é bem bacana mesmo, legal. Eles sempre, nunca tinha parado para pensar por que eles fazem isso, mas tá certo, né? Eles são 200 contra 10 mil, funciona, muito bom. Tem mais um outro versículo aqui que é parecido com esse, que fala mais ou menos a mesma coisa, né? 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Agora, olha que interessante. Vocês já assistiram aquele programa aqueles programas de natureza, de animais, onde você vê um leão caçando, tigre, como é que tem um animal que sempre tem, cara, não é tigre, é tipo leão. Enfim, se você vê, você vai ver que o leão ele sempre vai de fininho, né? Ele sempre vai assim, fazendo o mínimo de barulho possível, até que num determinado momento ele ataca, ele dá o bote, e daí ele entra naquela corrida frenética atrás da presa dele, seja uma zebra, um cervo, alguma coisa assim. Mas ele vai bem rastejando, devagarzinho, sem fazer barulho para não chamar atenção. E quando Pedro ele fala que o inimigo ele anda ao nosso redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar, o que nós entendemos disso? O inimigo, ele não nos avisa, gente. O diabo, ele não avisa pra gente. O diabo, ele não avisa assim de antemão, ele fala assim pra você, cara, daqui a 2 anos eu vou entrar no seu casamento, eu vou destruir tudo. Daqui a 2 anos eu vou fazer com que o seu casamento seja tão frio, mas tão frio, que você comece a procurar uma amizade lá fora. Daqui a 6 meses, eu vou fazer um rebuliço na sua vida tão grande que eu vou fazer você sentir nojo da sua esposa ou nojo do seu marido. E aí você vai encontrar um novo relacionamento. O diabo, ele não avisa isso. Ele não avisa quando ele vai atacar. O nosso erro é achar que nunca nada... A gente acha que nós sempre achamos, na verdade, falando melhor agora, nós sempre achamos que nada está acontecendo. Nós sempre achamos que está tudo bem. E o inimigo está lá, ele está rondando, está trabalhando. E ele vem procurando a quem ele possa devorar. Só que aí quando ele dá o bote, é igual o leão correndo atrás da presa. Aí
nossa, aí é aquela correria, porque a gente não se atentou às investidas que ele estava fazendo antes. Então, primeiro ponto desse versículo que eu tiro aqui é: o diabo ele não avisa quando ele vai te atacar. Ele não avisa quando ele vai tentar investir contra o seu casamento. Então, por isso que, como Pedro diz, sejam sóbrios e vigiem, que é justamente isso que nós estamos fazendo aqui. Estamos vigiando, estamos aprendendo sobre o comportamento cristão, espiritual, correto dentro do nosso casamento, para que a gente possa fortalecer os nossos relacionamentos em Deus, para que a gente possa se preparar para as investidas do diabo. E se o inimigo ele fica igual um leão, procurando quem ele possa devorar, como que ele ataca? O inimigo sempre ataca com distrações e seduções. Não tem... Uma coisa que eu percebo, gente, ajudando outras pessoas com crises no relacionamento, isso não na nossa igreja, tá? Isso fora da nossa igreja. Pessoas que passaram pelo mesmo problema que eu passei com a Vanessa, é que o inimigo ele tem uma coisa que eu pude perceber e hoje eu tenho certeza. O inimigo ele não é muito criativo nas investidas dele. Ele sempre vai pelos mesmos caminhos. Então é sempre um relacionamento que se esfriou, que foi esfriando, uma esposa que não trata o marido com o devido respeito, um marido que não está mais amando aquela esposa como deveria, e daí aquele ciclo, né, tem um famoso ciclo aí do amor e do respeito, ele não funciona mais. É uma esposa que não se sente amada, logo ela não consegue mais dar respeito para o marido. Um marido que não se sente respeitado, logo ele não consegue mais amar a esposa como ele deveria. E aí, a gente tem um desequilíbrio nessa balança. Nesse desequilíbrio, o inimigo ele trabalha da mesma forma, praticamente, em todos os casamentos. Todo mundo que às vezes vem se aconselhar com a gente, passando por problemas parecidos com aquilo que a gente passou, às vezes eu converso com a Vanessa e falo assim, amor, você viu como... foi idêntico ao que aconteceu com a gente. A curva de crise do casamento, ela é muito parecida em quase todos os casamentos. Como se o inimigo realmente não tivesse criatividade nenhuma. Ele usa as mesmas armas, ele usa as mesmas ferramentas. Então isso é muito bom para nós. Por quê? Porque a gente consegue entender como ele funciona. E nós conseguimos entender, e aí tem coisas que a gente entende e a gente não pode abrir mão. Hoje a gente tem pessoas aqui que ainda estão solteiras? Tem algum solteiro aqui, gente? Eu. O Cris? Eu. O Cris está solteiro, mas o Cris já é adulto. Bom, podemos falar aqui. Por exemplo, vida sexual. E a gente tem que tirar um tema, sei lá, cara, 3 meses só sobre isso. Vida sexual é algo que, assim, é muito importante. Absurdamente importante. O inimigo, depois que você se casa, a primeira coisa que o inimigo quer minar na sua vida é a sua vida sexual com o seu marido, com a sua esposa. E uma vez que a sua vida sexual está destruída dentro do seu casamento, todas as outras portas elas ficam muito mais vulneráveis, muito mais frágeis. Então a gente percebe... Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma regra básica do diabo. Está casado? Na verdade, é assim, antes de casar, ele quer destruir o seu casamento fazendo vocês ter relação, né? Depois que você casa, parece que o jogo inverte, e aí é um sacrifício para ter relação. Então, o que mudou? Gabriel, o que você mudou na sua vida, por exemplo, depois que você se converteu verdadeiramente, você e a Vanessa? Nós somos intencionais com vida sexual. Gente, estou falando isso aqui abertamente para vocês, porque todo mundo aqui é maduro, tá bom? Todo mundo aqui é casado, todo mundo ou vai casar, né, igual o Cris. Todo mundo aqui tem maturidade espiritual para entender o que eu estou dizendo para vocês. Por favor, não se escandalizem. Mas tem que ser intencional. E quando eu digo tem que ser intencional, nós temos que parar
e temos que pensar intencionalmente como fazer isso aqui acontecer, como fazer isso aqui funcionar. Gente, eu tenho 3 filhos pequenos e uma esposa que tá fora de casa às vezes 3, 4 dias por semana. Nós temos que ser intencionais. Por quê? Porque eu sei onde o inimigo ataca. Nós vivemos isso na pele. Então, você ser intencional com essas artimanhas do diabo te coloca 2, 3 passos na frente do inimigo. Tem um livro muito bom esqueci o nome dele, mas é Mais Esperto que o Diabo. E é isso que a gente está propondo. A gente precisa ser mais esperto que o diabo. Senão a gente vai ficar caindo nas mesmas ciladas que todo mundo lá fora cai. E como que o inimigo faz isso dentro do casamento? Através de distração e através de sedução. Ô, Gabriel. Oi, Jess. Aproveitando a sua deixa, eu costumo dizer uma frase assim, que o diabo, ele não vai oferecer um prato do qual você nunca comeu. Né? Ou que você nunca deu uma salivada. Né? Às vezes a pessoa nunca cometeu um adultério, ela nunca viu uma pornografia, mas só de talvez ter visto alguma coisa do tipo, os olhos brilhou, deu aquela impulsionada tipo de tentar, pensou em colocar um site no computador. E o inimigo vai prestar atenção em todos os detalhes e ele vai investir naquilo, ou na sua salivada, ou no prato que você um dia comeu, seja ele qual for. Sim. E tem, assim, é claro que nós estamos aqui, pessoal, a gente não está falando sobre... Nós não estamos falando puramente sobre um comportamento que vai fazer um casamento próspero. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é um grupo de apoio, isso aqui não é um grupo de apoio para um casamento mais feliz. Isso aqui não é um grupo de apoio para um casamento mais próspero. Isso aqui é uma comunidade de pessoas que estão se reunindo para crescerem espiritualmente. Isso muda tudo. Estou dizendo isso por quê? Porque é claro que que eu já tô me consertando pelo que eu vou dizer. Eu nem falei ainda, eu já estou me consertando. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Obviamente, você... Tem até uma frase que o pessoal costuma dizer, né? Ninguém morre de fome com comida em casa. Então, assim, você precisa nutrir o seu casamento com tudo aquilo que o seu casamento pode oferecer. Então, o que o casamento tem que oferecer? Uma vida sexual ativa? Então, tem que oferecer. O que o casamento tem que oferecer? Carinho? Então, tem carinho. O que tem? Proteção. Para que você não vá buscar isso lá fora. Agora, é claro, óbvio que tem diversas circunstâncias e diversas situações. Por exemplo, a Vanessa, você já estava vendo para mim que o cara lá que é casado com a Gisele Bündchen, ele parece que cometeu adultério certa vez, etc. E tal. O cara é casado com a Gisele Bündchen. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês com isso? E por que eu disse que isso aqui não é um grupo de apoio para um casamento próspero somente? Isso aqui é algo espiritual que nós estamos falando. Porque nós estamos falando de conversão, de verdadeira conversão. Porque nós sabemos hoje que o homem, e quando eu digo homem, eu quero dizer o homem e a mulher, tá? O ser humano, ele é insaciável. Então, ele sempre vai querer mais. Se é um ser humano que está fora da ótica de Deus, ele está fora do caminho do Senhor, ele está fora daquilo que nós estamos propondo aqui para uma vida santa, ele não tem fundo. Então aí, não adianta eu falar para você assim, você precisa manter sua esposa, seu esposo satisfeito, você precisa dar carinho. Não vai adiantar nada. Ele vai buscar isso lá fora, porque assim, o caráter dele está corrompido, não foi reajustado pelo Espírito Santo. Então, primeiro ponto estamos falando aqui de uma verdadeira conversão. Então, nós estamos nos convertendo verdadeiramente. E uma vez que nós estamos nos convertendo verdadeiramente, aceitando Jesus, passando aí pela primeira obra da graça, buscando a inteira santificação, buscando aí o batismo no Espírito Santo. E, gente, isso aqui é muito importante. Gente, isso aqui... Olha, falar sobre batismo no Espírito Santo, falar sobre inteira santificação, falar sobre a busca pela inteira santificação, que a gente tem que começar a fazer assim que a gente aceita Jesus. Isso vai culminar
na sua inteira santificação é mais importante ainda do que falar sobre casamento, gente. Mais importante, porque o segredo está aqui. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, você precisa buscar um discipulado que trate isso. Peça ajuda, chame o pastor, chame o pastor Carlos, chame e fala assim, eu não sei do que é isso, eu não sei quando eu tenho que buscar, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se eu sou batizado no Espírito Santo, se eu não sou, o que eu faço para ser, o que eu faço. Por quê? Porque isso é muito importante. Porque é isso que vai te conservar do pecado. É isso que vai fazer com que o seu casamento tenha tração, tá? Não atração. Tração para se manter no propósito de Cristo na sua vida. Se você não for verdadeiramente convertido, se você não estiver desesperadamente buscando a sua santificação todos os dias até atingir a sua inteira santificação, então nada disso que eu estou falando aqui para você vai fazer sentido. Eventualmente, é possível que você acabe desistindo disso. A gente vê muitos cristãos que estão vivendo uma vida morna. Por quê? Porque acham que simplesmente fazer parte de uma igreja e frequentar um culto uma vez por semana é suficiente. Mas não é suficiente. Nós precisamos nos santificar. Gente, vai lá, vai no YouTube e digita assim, Luciano Subirá, santificação. Ele tem uma pregação dele de 2 partes, parte 1 e parte 2, onde ele dá uma aula sobre o que é santificação, como buscá-la e o que nós estamos fazendo, o que nós estamos errando, deixando de buscá-la, e como a sua vida pode ser melhor, uma vez que você enfiar esse negócio na sua cabeça e falar assim, eu preciso buscar a santidade todos os dias da minha vida. Eu falar de casamento para uma pessoa que está buscando a santidade é completamente diferente do que de falar de casamento para uma pessoa que está vivendo uma vida cristã apática. Completamente diferente. A visão espiritual da pessoa é completamente diferente. Então, se você não está buscando isso ainda, se você não sabe do que eu estou falando, por favor, busque ajuda. A gente te direciona. Pastor Hildo, Pastor Carlos, não precisa ser eu não, gente. Pode ser alguém muito mais gabaritado para isso. Mas, por favor, busque ajuda, tá? Voltando. Distrações e seduções. E a gente já está caminhando para o final, que já é 9h38. Distrações e seduções é como o inimigo ataca a nossa vida, né? Então, vai tentar te distrair o tempo todo, seja com coisas lícitas ou com coisas ilícitas. Próximo slide eu tinha colocado aqui pelo seguinte, esse slide aqui de Cânticos, esse versículo de Cânticos, apanhai-nos eu acho que eu errei aqui, o nos aqui. Apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Não vou me ater aqui, mas isso aqui era para passar uma ideia para vocês de que o problema está nas pequenas coisas, estão nos pequenos detalhes. Então, Gabriel, mas meu casamento não tem uma crise gigantesca, não tem... Meu marido, e tanto meu marido quanto eu, nós sempre tivemos uma vida de retidão, e glória a Deus por isso, amém. Vigie, então, nas pequenas coisas. São os pequenos detalhes que vão potencializar, digamos assim, o seu casamento. E a gente vai para Efésios, onde Paulo diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Quando a gente está falando de casamento, e isso aqui está a importância da gente falar sobre vida sexual, porque não é só sexo, gente. Quando a gente fala assim, precisamos falar sobre vida sexual no casamento, sobre sexualidade no casamento. As pessoas acham que a gente está falando sobre sexo. E não é só isso também. A importância de existir o sexo no casamento. Mas não é só isso. A gente está falando também sobre impureza e sobre pureza sexual. E aí, quando a gente abre essa porta, gente, a gente pode ficar aqui até amanhã cedo falando. Porque tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. O que você tem assistido? Quais filmes você tem assistido como casal? Quais programações vocês têm se submetido? Que tipo de música vocês ouvem? Que tipo de conversa vocês ouvem?
Que tipo de conversa vocês participam? Quais famílias vocês frequentam? Que tipo de churrasco você se coloca com a sua esposa? Qual é o ambiente que você está se colocando com a sua esposa? Será que é um ambiente de impureza? Um ambiente de cobiça? Um ambiente... Olha, gente, eu me lembro que quando... No primeiro ano de conversão nosso, eu estava assim... Parece que eu queria... Se eu pudesse, eu entrava num... Eu sei que isso é errado, tá? Mas foi o contexto da minha vida naquela época. Se eu pudesse, eu entrava sei lá, numa casa, me isolava e ficava lá meses, porque eu não queria voltar a ter contato com as coisas que eu tinha contato quando eu era do mundo. Talvez um mecanismo de defesa meu, mas eu não queria. Eu lembro que eu e a Vanessa, a gente restaurou o nosso casamento, a gente aceitou Jesus de verdade, passou aí, acho que uns 3, 4 meses, chegou o Réveillon, e a Vanessa tinha que passar o Réveillon lá nos Estados Unidos, por causa do trabalho dela. E, não, Gabriel, vem comigo, que daí a gente vai passar o Réveillon junto lá. E eu fui junto com ela. E a Vanessa, o trabalho dela, gente, é assim, quando esse povo passa o Réveillon, por exemplo, trabalhando, né? Eles têm aí uma folga, eles ficam no hotel, a Vanessa é comissária de voo, vocês sabem. E aí eles fazem um churrasco, eu já passei Réveillon com a Vanessa em outros lugares, e eu sei como funciona. Você compra bebida, você faz churrasco, todo mundo se confraternizando, os solteiros se pegando, música, aquelas músicas com aquelas letras bem ruins, enfim. E aí eu fui com a Vanessa para esse Réveillon aí. E eu falei para ela assim, eu não quero passar esse Réveillon com ninguém, eu quero passar esse Réveillon com você. Gente, eu passei o Réveillon no quarto do hotel com a Vanessa. Eu e a Vanessa, no quarto do hotel. E eu lembro que a gente comprou tipo comida congelada, tipo macarrão, cup noodles, aqueles macarrão que eles tinham lá. Só eu e ela. Abri uma janela na hora dos fogos. O pessoal lá da tripulação dela, todo mundo comemorando lá e tal. Eu não queria estar lá porque eu não queria estar exposto, com o meu casamento exposto a nenhum tipo de impureza. Hoje eu entendo o seguinte, claro, foi uma época lá, uma fase, onde eu precisava dessa proteção, eu precisava desse recolhimento, a Vanessa também precisava desse recolhimento. Não que eu queira hoje participar de coisas assim com pessoas que são do mundo e vou ficar expondo meu casamento a tudo, não é isso. Mas, por exemplo, igual eu falei para vocês, a família da minha sogra não é convertida, então vira e mexe tem churrasco, a galera tá bebendo cerveja, e eu e a Vanessa a gente pode participar, dentro do possível, a gente vai, fica um pouco, faz a oração. Normalmente eles sempre pedem para a gente fazer a oração antes da refeição, mesmo se tá rolando cerveja, etc. A gente faz uma oração. E depois que a gente fez aí o nosso social com eles, a gente se retira, a gente vai embora, beleza. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não virei um alienado, mas cuidado, vigie no que você está submetendo o seu casamento. Porque tudo isso aqui influencia na forma como você e o seu marido, ou você e a sua esposa, têm uma vida santa. Vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Não vou responder a pergunta. Uma amiga da Vanessa está fazendo agora ensaio sensual para casais. Ensaio sensual. Será que é uma boa? Será que é legal fazer um ensaio sensual dentro do casamento? No caso da mulher, né? Normalmente o homem não faz, normalmente é mais a mulher que faz. E tem muita gente, inclusive do meio cristão, que tá fazendo e tá achando que é bênção e tal, e eu não vou julgar aqui, não vou colocar minha opinião, só vou levantar aqui o ponto de interrogação. Será que não é uma porta que a gente está abrindo para a impureza e para a cobiça dentro do casamento? Porque a gente está tentando buscar alguma coisa que a gente, na verdade, gostaria de ter lá fora, mas a gente está tentando trazer para dentro do casamento? Então, é isso que eu estou tentando explicar para vocês. Existe uma necessidade que a gente reveja os nossos comportamentos. Amém? Até aqui tudo bem? Falei muito agora, nossa.
Amém, Gabriel. Maravilha. Amém. Pastor? Não, amém. Colocou muito bem as palavras aí. Realmente, a gente não pode viver alienado, mas sabendo aonde a gente está pisando e onde a gente está chegando, né? Eu lembro que as irmãs da minha esposa, mais na parte dos cunhados, né? As irmãs dela é uma bênção, graças a Deus, mas eles faziam algumas festas, algumas coisas assim que eles gostavam de beber cerveja e curtir, e parou de chamar a gente de repente, assim, né? E aí a Ana levantou um questionamento, falou assim, pô, vocês fazem aniversário, vocês vão para a chácara, não chamam mais a gente, tá acontecendo. E eu lembro que a irmã dela falou assim, vocês são muito certinhos. Então, assim, para nós foi bênção, sabendo que a gente estava testemunhando, né, a Cristo para eles. Uhum. Então, eu penso, a gente tem que saber aonde está pisando, igual você bem colocou, Gabriel, e a responsabilidade que a gente tem de testemunhar Cristo, né? Então, a gente não pode realmente participar das impurezas desse mundo, mas também não pode se alienar ao tempo de não mostrar a luz de Cristo a eles, né? Porque é como a gente ouve na igreja, às vezes, né? Que às vezes a gente é a única Bíblia que o mundo vai ler. Então, mas isso tudo requer maturidade, santificação, santidade, novo nascimento. Realmente é uma vida pautada em Cristo, né? Se você não tiver uma vida pautada em Cristo e saber realmente até onde você pode ir e até onde você não deve ir, realmente a gente acaba caindo em ciladas, né? É isso mesmo. Amém, pastor, é isso mesmo. Eu tenho percebido, eu achei interessante a forma como o senhor colocou aí, porque a gente vê que o novo nascimento, apesar dele ser, né, a salvação, ela é um ato misericordioso de Deus, né? A salvação é gratuita, mas, ou seja, é assim, eu levanto a minha mão e eu aceito Jesus, e se você estiver verdadeiramente arrependido, você está salvo. Então é simples. No entanto, eu tenho percebido que o conhecer a Cristo, né? Essa busca é algo que não toma tempo, como se fosse algo ruim, mas exige investimento da nossa parte, né? É como se fosse uma faculdade, uma universidade, está conhecendo um mundo novo. Então, não é assim, agora eu estou indo na igreja e meu casamento vai ser uma bênção. Você precisa de uma transformação na sua vida que vai demandar investimento do seu tempo, do seu intelecto, da sua disposição de sacrificar certas coisas. É um mundo novo que você está entrando ali e realmente existe e não tem fim. A gente está falando, comparei com uma faculdade, uma universidade, mas uma faculdade teria fim aí em 5 anos, né? Isso não. A nossa vida com Deus, a gente vai progredindo e progredindo, igual Paulo fala, de glória em glória, e até o final das nossas vidas a gente vai estar aí progredindo um pouquinho mais, olhando para trás e falando assim, nossa, como eu era imaturo. Meu Deus, como eu era imaturo. Pode falar, Cris. Oi, Gá, boa noite. Eu estava vendo aqui o texto de Romanos, no capítulo de número 1, o verso 27, fala sobre essa situação de se inflamar, né? Então, ali está falando especificamente daqueles que deixaram os usos naturais se inflamando uns com os outros do mesmo sexo, né? Mas eu me fiz uma pergunta aqui, por onde pode nascer esse desejo maligno, né? Será que ele nasce direto em relação a se ter uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, ou será que ele nasce aos poucos, através da sensualidade entre os casais mesmo? Abrindo um portal aí para fantasias e assim, uma coisa que vai ficando insuprível, como você falou, o homem ele é insaciável, né? Então aí ele vai querendo mais e descobrir mais, e daí daqui a pouco tem uma terceira pessoa
fantasiada na relação e até chegar às vias de fato? Acho que cada um provavelmente vai contar uma história diferente, né? Por exemplo, se a gente pegar pessoas que têm esse tipo de desejo, cada um vai dizer assim, começou comigo na infância, comigo aconteceu isso. A gente sabe que tem alguns traumas que influenciam diretamente nesse desejo. E agora, voltando lá em Efésios, a gente tem o mundo espiritual por trás disso também, que eu tenho certeza que conta muito com nesse direcionamento da pessoa, de repente, para esse caminho. Mas eu acredito muito nisso que você falou, Cris, dessa progressão da coisa. Porque se você estudar o que, por exemplo, por que o homem ou a mulher, no caso, eu estava conversando com o pessoal, a gente falando sobre pornografia, e chegamos à conclusão de que hoje em dia tem tantas mulheres viciadas em pornografia quanto homens. Então, antigamente era aquela coisa, falar de pornografia era homem. Hoje não, hoje é homem e mulher. Enfim, por que as pessoas se viciam em pornografia? Primeiro, quando você tem a relação sexual, o seu cérebro ele produz dopamina. Então, essa substância liberada causa aí o prazer. A pornografia simula a liberação dessa substância. Então, da mesma forma que você teria dopamina liberada no seu cérebro se você estivesse tendo uma relação sexual real, se você ver as imagens da pornografia, o seu cérebro libera essa mesma substância, só que libera uma quantidade, inclusive, maior. E aí eu estava lendo uma reportagem, um artigo científico uma vez, tem um pessoal de uma universidade aí que pegou um monte de ratinho e deu uma quantidade de cocaína para esses ratos, para que pudessem estudar a liberação da dopamina no cérebro deles, de acordo com a quantidade de droga que eles estavam consumindo. E aí, dia após dia, eles foram percebendo que a dopamina, na verdade, ela não era a substância do prazer, mas ela era a substância da novidade. Por que isso foi importante para o estudo? Porque a mesma quantidade de cocaína sendo administrada para os ratos gerava cada vez menos dopamina sendo produzida no cérebro. Aí, olha como a Bíblia é perfeita. O homem realmente é insaciável. E aqui está uma explicação científica, neurocientífica, para a insaciedade do homem. Porque a quantidade de dopamina que é liberada, ela vai diminuindo. E o homem vai ficando cada vez mais insaciável. Aí, ele está assistindo vídeos heterossexuais, a quantidade de dopamina diminui. Ele vai para um vídeo com orgias, por exemplo. E aí sobe um pouquinho a dopamina. Aí depois aquilo já começa a diminuir. E aí ele vai para de repente, um vídeo homoafetivo. E aí a dopamina sobe um pouco. E ele vai sempre subindo, até que diversos estudos dizem que o ápice dessa progressão através da pornografia é a pedofilia. Então, as pessoas que passam por todos esses estágios chegam na pedofilia justamente porque nada mais dá o prazer que ele quer sentir. Então, assim, eu acho que tem eu não posso generalizar, mas eu acho que tem muita gente que chega na homossexualidade, porque daí você tira aí você, quando você está viciado na pornografia, você quer consumar aquele ato também, né? Então aí você sai do virtual e você vai para o real. Mas muita gente chega no homossexualismo justamente por conta dessa insaciedade. Então, em teoria, o cara não é homossexual, nem era para ser. Obviamente que não era para ser, né? Mas ele foi progredindo, pouco a pouco, progredindo, até que ele chegou naquilo. A mesma coisa o pedófilo. Hoje eu tenho plena convicção de que qualquer homem submetido a essa mesma progressão, ele pode sim desenvolver um distúrbio de pedofilia. Hoje eu tenho plena convicção. Qualquer homem que eu digo assim, obviamente um homem não convertido, sem caráter e uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer é que o inimigo ele deturpa a nossa mente através de todas essas coisas que ele nos oferece. Não sei se eu consegui colocar algum ponto em cima do que você falou, mas é isso, né? Sim.
eu estava aqui te ouvindo, né? E aí eu corri ali, peguei um pouco de gasolina, pus no galão para tacar um pouquinho, né? Eu aprendi aí junto com o pastor Hildo, porque, na verdade, assim, é uma brincadeira, mas que nos faz pensar, né? Porque uma vez que existe essa progressão cientificamente comprovada, eu também me pergunto, né? Como você disse, eu quero enfatizar a maturidade e o objetivo da nossa participação nessa aula, né? Falando de vida sexual, embora tenha um Cris aí conosco, que não é casado, mas vai casar em nome de Jesus. Amém. Amém. Até que ponto a pessoa precisa tomar cuidado, né? Quando ela, por exemplo, inicia uma vida sexual, ela tem uma vida sexual com a esposa, e aí ele começa a criar fantasias através de roupas, através de acessórios, de vibradores, e de isso, e daquilo, e de uma infinidade de coisas que existem, né? Então, me veio à mente aqui, para ser mais resumido, poxa, aí de repente, você aí pontuou que existem casais que estão entrando por essa vertente. De repente o marido fala assim, ou a esposa, né? Quero que você faça um polidense para mim. E aí, daqui a um pouco, será que a pessoa está satisfeita em ver a esposa fazer um polidense? Ou será que ele vai ser levado aí a pensar em ir numa boate, né? A esposa, será que ela se satisfaz em fazer um striptease aí? Talvez não caiba a resposta no momento, mas está me fazendo pensar, né? Fazer um striptease bem acalorado, diríamos assim. Será que isso vai ficar aí ou isso pode progredir? Nós fizemos um evento um evento de casais na igreja que o tema foi sexualidade, foi sexo, e a gente abriu para perguntas. E teve perguntas muito interessantes, inclusive parecidas com essa daí que você está colocando, né? Perguntas, por exemplo, pastor, posso ir no motel? Pastor, posso comprar itens numa sex shop? Pastor, enfim, foi muito, muito bom, foi muito legal. O pastor Hildo, o pastor Ricardo, o Atalito, o Renan, todo mundo respondeu as perguntas de forma bem bacana. A gente precisa fazer isso de novo. Agora, vou só colocar aqui, vou reforçar aquilo que eu tinha falado. Quando surge essa necessidade de apimentar a relação, e aí você apimenta a relação usando mecanismos que são lá de fora, tem alguma coisa muito errada nesse relacionamento. E não estou dizendo que você tem que ser travado, que não pode fazer isso, não pode fazer nada, não é isso que eu estou dizendo. Mas, quando você tem que trazer esses recursos de fora para que você consiga fazer com que o seu relacionamento seja saudável, seja gostoso, tem alguma coisa muito errada. Então, tudo isso aqui precisa ser revisto. Porque o sexo dentro do casamento, ele é santo, ele é puro, ele é suficiente. Não precisa de nada de fora, cara. Você não precisa assistir um filme pornográfico, você não precisa de um brinquedo, você não precisa de nada disso. Você, claro, tem coisas que são muito gostosas, são muito legal, cara. Por exemplo, eu passei meu aniversário de casamento com a Vanessa num hotel que a gente conseguiu, e a gente saiu de casa, a gente foi para esse hotel, ali em Campinas mesmo. E, que momento gostoso, pedimos um negócio para comer lá no quarto, foi um momento nosso. Então foi muito legal. Agora, temos que vigiar, a gente não pode trazer, a gente não pode, como é que o pastor Hildo fala, a gente não pode... como que é a palavra? Puxa, ao contrário de santificação, é quando profanar. Você não pode profanar o seu relacionamento, o seu casamento. Bom, já são 10 horas, a gente precisa encerrar. Não deu tempo de terminar. Tinha mais alguns versículos aqui. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste, não se detenha. Né, a gente se afastar aí dos caminhos errados, da impureza. Aqui era sobre tentação, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Aqui a gente ia falar um pouquinho sobre tentação, e mais importante sobre tentação
é falar essa frase aqui. Isso aqui eu tirei de uma pregação do Luciano Subirá, onde ele me ensinou um negócio muito legal. Onde ele diz que tentação é natural e o escape é sobrenatural, e a gente inverte isso. A gente acha que a tentação é sobrenatural, a gente acha que a gente não vai conseguir resistir à tentação, porque ela é sobrenatural. Mas o escape é natural. Eu não vou, eu vou me comprometer aqui a não cair em tentação. É o contrário, você está fazendo completamente o contrário. A tentação é natural. Você tem capacidade de resistir à tentação, porque ela é natural, é da carne. Mas o escape é sobrenatural. O único que pode fazer você não cair é o Espírito Santo. Enfim, não vai dar para a gente ficar dialogando aqui em cima disso. Tinha uma pergunta de efeito aqui para vocês, né? Quando estamos mais vulneráveis a ataques espirituais do inimigo? Que era para a gente pensar. De repente vocês podem pensar aí durante a semana. E mais algumas perguntas aqui, né? Nessa semana, o que distraiu você de ter um casamento cristocêntrico e movido por uma mesma missão? Quando você ficou mais vulnerável a ataques espirituais? Se você sabe que você está vulnerável hoje, o que você pode fazer para eliminar as futuras distrações e tentações? Estamos aqui em cima do horário, mas se alguém quiser colocar alguma coisa, fazer algum comentário, Pastor Carlos, vou dar aqui uns minutinhos para a gente poder interagir um pouquinho e a gente já encerra. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero falar que você tem fogo de Deus na vida, né? E por isso que precisa jogar gasolina, que senão você fica, eu não quero falar, né? Vai falar sim, em nome de Jesus. E, me fugiu a sua colocação, a última agora, você consegue repetir rapidamente? Se você está vulnerável hoje, o que você pode fazer para eliminar as futuras distrações? Isso aqui? Isso, exatamente. O que nós podemos fazer é não nos mantermos afastados por muito tempo de uma vida sexual santa. A Bíblia já nos fala isso. Se apartar, se aparte por pouco tempo. Então, a relação sexual precisa ser, como você disse, né? Precisa ser intencional. Porque aí nós somos podemos orar juntos, orar até mesmo antes do relacionamento sexual, como após o relacionamento sexual. Obrigado, Gá. Você é fogo de Deus. Amém, amém. Tamo junto. E é isso, gente. A gente vai fazer algo específico para a sexualidade, né? A gente combina alguma coisa com o Pastor Carlos, ele prepara alguma coisa especial para a gente. Eu acho que é bênção para a igreja inteira. E mais alguém quer colocar algum ponto? Aí eu já entrego para o Pastor Carlos finalizar para a gente. Vocês estão quietinhos aí, gente. Pode falar. Não? Então tá bom. Pastor, se o senhor quiser colocar mais algum ponto, finalizar para a gente, né? Orar para a gente encerrar. Eu acredito que foi bênção para as nossas vidas. A gente acaba revendo, lembrando, aprendendo bastante coisa, né? Sempre soma. Isso é muito importante. O discipulado, eu acho que é isso mesmo. Todo mundo aprende, todo mundo acrescenta. Mesmo os que estão quietinhos, com certeza, estão sendo extremamente abençoados. E o mais importante é que a gente tenha um solo aí preparado para receber a boa semente, para que essa semente dê fruto, né? E o nosso casamento é como o Gabriel disse, não é um casamento, a gente não está trazendo um casamento de prosperidade, mas estamos trazendo um casamento forte e cristocêntrico. Essa é a nossa missão. Amém? Eu vou orar então, Gabriel. Acho que os irmãos também devem já estar querendo se recolher. Bênção de Deus, parabéns pela aula top. Com certeza esse dom é evidente na sua vida, de dom de ensino. Amém. Que Deus possa continuar derramando sobre você o espírito dele do ensino, assim como o pastor Luciano Subirá é uma pessoa também que eu gosto muito de ouvir, acompanho muito. Inclusive eu estou lendo um livro dele
que chama Graça Transformadora. Assim, voltei àquela chama do primeiro amor, porque o livro é benção. Uhum. E eu Amém. recomendo a todos. É bom mesmo, gente. Luciano Subirá, tem muitos por aí, né, pastor, que a gente às vezes acompanha, aí chega um momento que a gente assiste alguma coisa que o cara parece que pisa fora da faixa, né? Que você fala assim, ixi, mas o Subirá até hoje não só tenho a elogiar mesmo. Não, ele é um pastor que tem o dom de sabedoria, né? O dom de ensino e de sabedoria. É inquestionável, assim, o que Deus fez sobre a vida dele. É benção. Então vamos orar então para a gente encerrar e passar essa semana na presença do Senhor e que a gente possa se encontrar na igreja em nome de Jesus, e aqueles que vão também participar lá infelizmente, do funeral do nosso irmão. Verdade. Zé Russo. Quando Paulo fala que o morrer é lucro, e eu acredito também nisso, o morrer é lucro. Com certeza o Zé Russo, ele está nos braços do nosso Deus, e não tem lugar melhor. Apesar da gente amar os nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, a nossa igreja, os nossos pastores, mas tudo isso que a gente faz, tudo isso é para chegar a esse momento de estar com o Senhor. Tudo isso é para estar com o Senhor. Às vezes pode ser que alguns irmãos tenham um certo receio, medo da morte, né? Mas a morte para o Cristo é a glória, né? Para a eternidade. Então nós vamos sentir a falta do nosso irmão por um período de tempo, mas com certeza lá no céu a gente vai ter muita coisa para contar, para sorrir, para brincar e para conhecer e contemplar a face do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos estar orando então. O Zé, ele é um irmão que realmente desde o começo do Mão, né? Mais de 10 anos ele caminha no Ministério Mão que Resgata, então ele vai fazer muita falta para muita gente, para nós todos. Mas que Deus possa nos confortar nesse dia triste com a partida do Zé Russo, mas o nosso Deus não é Deus de morto, então ele está vivo na presença de Deus. Amém? Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela ministração da vida do Gabriel. Obrigado porque o Senhor tem capacitado ele, isso é evidente para nós. O Senhor tem dado do teu espírito sobre a vida do Gabriel, ele tem abençoado a igreja de forma crescente, de forma abençoada, tanto nesse discipulado aqui online, quanto nos ensinos da igreja. Ele realmente foi separado pelo Senhor e de maneira grandiosa. Nós, como alunos do Gabriel, queremos abençoá-lo, agradecer pela disponibilidade dele de nos abençoar, de nos ajudar, de nos ensinar e nos instruir. Que o Senhor continue dando a ele a capacidade, a graça e o poder no Espírito Santo para continuar, ó Deus, nos ensinando. Abençoa a sua esposa, a Vanessa, seus filhos, a sua casa, que não lhe falte nada sobre a vida do Gabriel. Pedimos também para que, com os irmãos que têm participado do nosso discipulado, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa entrar dentro de cada casa, Senhor, representada, de cada irmão, de cada irmã, e possa, ó Deus, de alguma forma, Senhor, ajudar esses meus irmãos, ó Deus, no casamento, na sua casa, que seja um pedacinho do céu, cada lar aqui, Pai, presente, pelo Teu Espírito. Nós sabemos que existem lutas, desafios, como foi colocado na aula, sedução, distração e também a opressão, Pai, do inimigo das nossas almas. Mas que o Senhor possa, através desta aula, descortinar a nossa mente, os nossos olhos, esta visão, para que nós possamos agarrar os nossos cônjuges, ó Deus, para vencer, ó Deus, as distrações, a opressão e a sedução do mundo, Pai.
e dando testemunho, Pai, que existe um casamento cristão, um casamento hétero, um casamento saudável, um casamento abençoado, quando nós estamos com o Senhor, como Senhor das nossas vidas e Senhor do nosso casamento. Pai, despede agora-nos em paz, debaixo da sua graça, da sua bondade e misericórdia, Pai, e nos dê um resto de semana abençoada, Pai, por Ti, ó Deus. E como servo do Senhor, eu quero abençoar, ó Deus, a Tua igreja aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastor, obrigado pela participação, pelos comentários, pela forma como o senhor tem também nos direcionado. A gente é muito grato a Deus pela sua participação aqui, pela sua presença aqui, porque eu tenho certeza que está mudando a forma como nós fazíamos esse discipulado antes, e agora está assim, de forma muito mais completa, muito mais profunda, com mais base também. Então, sou muito grato pela sua vida, pela vida da Ana, que também está aqui. A Vanessa trabalhando, tá, gente? Por isso que ela não está aqui. Mas glória a Deus também pela vida de todos vocês que têm participado aqui, 15 pessoas. Gente, isso aqui, talvez você olhe para isso aqui e fale assim, nossa, mas só 15 pessoas? Isso aqui é um número monstruoso, gente. Monstruoso. Eu sou muito grato pela vida de vocês. Muito feliz. De verdade, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. E semana que vem a gente tá aqui de novo. Amém? Oi, marido. Oi, gente. Cheguei agora. Vanessa chegou. Um pouco atrasada. Agora já era, fia. Assista a gravação. Assiste a gravação. Vem embora logo que as crianças aqui tá pegando fogo. Já tô indo, marido. Já tô indo. Beijo, então, gente. Você tá intencionado, né, Gabriel? Ah lá, a gente tem que botar em prática o que a gente falou aqui, né, cara? Ela nem sabe o que a gente tá falando. Não sabe. Eu já tô pensando, já tô captando aqui a mensagem. Vanessinha, é isso mesmo. Amém, gente. Então fica com Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus os abençoe. Boa semana a todos. Amém. Amém.